Bem-vindos ao Papo com o Editor dessa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, editora do Broadcast Político. Hoje estou aqui com o repórter Yander Porcela. Vamos entrevistar o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, do Piauí. Senador, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Presidente, a entrada do deputado André Fufuca, que é seu correligionário, né, líder do PP na Câmara, no governo Lula, já é dado como certa. O próprio governo já anunciou, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já disse que está certo, só falta definir a pasta. Queria saber, o PP vai virar governista? O PP vai fazer o L, senador? Impossível. Pelo menos enquanto eu for presidente, eu ainda tenho. Acabei de ser reeleito, né? Tenho mais 3 anos aí pela frente, e é impossível que isso venha a ocorrer. Eu sou contra radicalmente a entrada do partido, a indicação. Tenho um carinho enorme pelo deputado André Fufuca, um deputado muito próximo a mim. Se ele me ouvisse, não aceitaria eh, esse, essa indicação, né? Ainda tenho muita esperança que isso não ocorra, até porque eu acho que está sendo feito da forma correta. Primeiro se escolhe os nomes para depois se escolher as pastas. Então, para você ver como funciona esse governo, né? Então, é uma situação Incorreta? Você não acha que é forma incorreta? eu acho, porque você escolher o nome para depois escolher a pasta, a pessoa, até em futebol, o ponta esquerda não joga de goleiro, né? Então, eu acho muito estranha essa forma como o governo está escolhendo os seus auxiliares. Em algum momento o senhor foi chamado para participar dessas negociações? O governo chegou a fazer algum contato? Ali desde o início, eu acho isso legítimo. O próprio governo tentou algum contato, aproximação, mas a forma como eu me coloquei, a minha lealdade ao presidente Jair Bolsonaro, eu fui o principal ministro, né, da principal pasta, seria muito desleal da minha parte, eu não teria como me olhar no espelho se eu tivesse essa aproximação. E eu tenho dito desde o início, muita gente duvidava, que eu permanecerei na oposição pelos próximos 3 anos, né? 3 anos e meio que ainda resta desse governo, que eu não acredito, que eu acho um péssimo governo, muito mal está sendo feito ao nosso país. O Brasil está perdendo uma grande oportunidade de se tornar uma das 5 maiores potências mundiais. Nós tivéssemos um governo muito diferente do que é está, e eu vou permanecer. Acho que o papel da oposição é fundamental nesse momento de tantos problemas, de tantas situações que esse governo quer fazer a sua vontade contra a vontade da população. E eu acho que o Congresso Nacional tem esse desafio de barrar todas essas medidas desastrosas para o futuro do nosso país. Presidente, não há nada que o senhor, como presidente do PP, possa fazer para impedir que o partido integre o governo? Porque, por exemplo, eu brinquei com o senhor, né, se o partido ia fazer o L, no PL, o Valdemar expulsou, né, pediu para sair um deputado que fez o L mesmo numa foto, ali inaugurando obra. O senhor, como presidente do partido, não pode impedir que o partido integre o governo? Não é da tradição, não é da história dos progressistas ter esse tipo de comportamento. Eu acho que o deputado progressista que foi eleito tem que prestar contas principalmente ao seu eleitor, à sua base, ao que ele defendeu na época da campanha. Então, nós temos uma postura diferente, respeitamos a postura do PL, mas eu acho que com mais diálogo, discutindo o progressista agora, até o final desse mês, deve se reunir para definir uma agenda para o país e uma série de medidas que o partido se torna obrigado ou a votar favoravelmente ou a não votar em hipótese nenhuma. Então, eu acho que isso funciona, vai ter muito mais efetividade que pura e simplesmente você expulsar um parlamentar de um partido. Presidente, o senhor foi ministro da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O senhor mesmo aí mencionou a lealdade que tem com o ex-presidente. O senhor participou ativamente, né, da campanha do Bolsonaro no ano passado e agora continua, né, ao lado dele, está fazendo uma oposição aguerrida ao governo Lula. O senhor mesmo aí
criticou bastante a administração petista. Eu queria entender, o senhor não acha que é uma contradição, ao mesmo tempo em que o senhor, presidente do partido, está completamente na oposição, o partido ter um de seus quadros no Ministério do governo Lula, não é uma contradição? Eu não digo contradição, é uma coisa que eu não gostaria que ocorresse, né? Mas os parlamentares, desde o início, nós temos total liberdade de assumir as suas votações, até porque nós não temos ainda essa agenda, não temos essa determinação. O que me cabe é o seguinte: o progressista, em hipótese nenhuma, vai aderir a esse governo. Agora, se algum outro parlamentar é escolhido e ao assumir, se afasta das decisões partidárias, até porque a legislação obriga, né, que o parlamentar, ao sair, se ele for dirigente partidário, ele tem que se afastar. Eu, quando assumi a presidência o Ministério da Casa Civil, eu me afastei da presidência do Progressista. Então, ou o Fufuca, ou qualquer outro parlamentar que venha assumir, vai perder completamente a sua participação no nosso partido. Então, eu não vejo o partido comprometido em hipótese nenhuma com esse governo, se caso, que eu espero que não ocorra, o Fufuca venha assumir esse ministério. Mas o deputado André Fufuca não é um simples deputado do PP, né? Ele faz parte aí da executiva do partido, é o líder do PP na Câmara, uma figura importante, muito próximo também do senhor. O senhor já chegou a chamar ele de filho. Simbolicamente, o Fufuca, com o peso que ele tem dentro do PP, simbolicamente, o PP não vai estar integrando o governo Lula? Em hipótese nenhuma. Isso eu volto a lhe dizer. Enquanto eu tiver à frente da presidência do partido, eu acho que isso, como eu falei, eu fui reeleito agora, em hipótese nenhuma, os progressistas irão apoiar um governo do Partido dos Trabalhadores. Nós não temos identificação, não temos o menor comprometimento, não temos a menor sintonia com o que esse governo está fazendo, tá certo? Nós temos, lógico, uma oposição diferente hoje, uma oposição que dialoga, que senta à mesa, que discute, que não quer que o país naufrague, que não quer atrapalhar o país. Nós fazemos oposição ao PT, não ao país. Então, são diferenças que a gente vai marcar, e você vai ver pela minha postura, espero que não ocorra, mas se ele vier a ocorrer a posse do Fufuca, os progressistas continuarão na oposição a esse governo. E o nome da ex-deputada Margareth Coelho também é citado para a presidência da Caixa. Nesse caso, o senhor apoia ou o senhor também é contra? Estou totalmente contra, não quero ter nenhuma participação em nenhuma indicação, dialogar em hipótese nenhuma com esse governo para indicação. Eu acho que isso aí é mais especulação que está ocorrendo. Se ela que não fez isso, se fosse aconselhar comigo, ela não deve assumir esse posto. Acho que ela está muito bem lá no Sebrae, cumprindo um excelente papel. Então, se ela for me escutar também, ela não assume esse cargo. O senhor está falando que o PP não vai integrar a base do governo, mas o que o senhor acha que o governo espera com essa negociação para a entrada tanto do Fufuca quanto da Margareth Coelho no governo? Qual a expectativa do governo na sua visão? O governo até agora não foi capaz de fazer uma base política consistente, né? Hoje, se você for olhar mesmo os deputados que entregam e apoiam incondicionalmente o governo, nós vamos chegar aí a 160 deputados, 170 no máximo. Então, isso dá uma instabilidade muito grande ao governo. Acho que o governo, legitimamente, está esperando fazer uma base política, porque hoje o governo depende muito exclusivamente do apoio do presidente Lira, que tem feito o seu papel aí de apoiar as medidas do governo, mas eu acho que já chegou no limite. O Lira não tem mais como utilizar o seu capital político para ficar paravando, que até porque eu acho que não é a atribuição dele. Está aprovando matéria. O presidente tem que ter independência. E eu espero que isso cesse e o governo caminhe com as suas próprias pernas. Mas o governo deve estar esperando votos em troca de ministérios, né? O presidencialismo de coalizão, é isso que o presidente Lula deixou bem claro que está
conversando com os partidos, ele mesmo falou, não estou conversando com o Centrão, estou conversando com os partidos, eles estão querendo azeitar a base. O senhor acha, então, que ele está iludido com o PP? Depende da matéria, depende hoje, porque hoje o eleitor, hoje, isso foi uma mudança muito com a chegada do presidente Bolsonaro ao poder. Hoje o eleitor está muito mais vigilante ao voto do seu eleitor. Antigamente, Lorena, as pessoas não se lembravam nem quem tinha votado para deputado. Hoje, quando você termina uma votação aqui em Brasília, você recebe uma quantidade imensa, ou de críticas ou de aplausos dos seus eleitores. Então, é muito mais vigilante a presença do eleitor na vida do seu parlamentar, graças a Deus. Então, eu acho que nós vamos, independente, depende da matéria que seja votada. E até porque podem entregar 10 ministérios para o progressista. Se for uma cláusula que nós vamos discutir na executiva ou na nossa bancada e aprovar essas cláusulas pétreas em que o parlamentar se vê obrigado ou a votar favoravelmente ou a não votar em hipótese nenhuma, não adianta ter esses ministérios que não vão receber os votos dos progressistas. Presidente, o deputado André Fufuca negocia com o governo o Ministério do Desenvolvimento Social. É uma das possibilidades, né? Embora ainda não esteja decidido qual pasta ele vai assumir. O Ministério do Desenvolvimento Social é hoje comandado pelo petista Wellington Dias, ex-governador do Piauí, que é o seu estado. No Palácio do Planalto, há quem tenha visto esse movimento do PP ali com o MDS como uma forma de enfraquecer um adversário regional seu. O próprio ministro Wellington Dias disse isso, tocou nesse ponto numa entrevista recente. Isso está ocorrendo, essa tentativa aí de colocar o Fufuca no MDS tem a ver com essa disputa local no Piauí? Eu acho que isso, em hipótese nenhuma, está ocorrendo. Eu acho que essa discussão está muito mais pelo fraco desempenho do ministro, né? Pelo menos é o que se comenta e na avaliação do Palácio, do que acreditar isso a mim, que nunca conversei, nunca discuti, nunca postulei essa situação. É uma forma injusta de ver este caso. Eu não tenho nada a ver, não desejo nem a permanência, nem a saída do ex-governador Wellington Dias. Presidente, o senhor citou o presidente da Câmara, né, Arthur Lira, que também é do seu partido e vem se aproximando do governo, vem negociando caso a caso as votações, como o senhor disse, ele tem segurado ali, gastado seu capital político para aprovar alguns projetos importantes, né, a reforma tributária, a MP da reestruturação, e ele tem comandado também essas negociações de reforma ministerial, enfim. E nisso ele vem se aproximando do governo Lula. Como é que o senhor vê essa relação Lula-Lira? Olha, o presidente Lira, quando foi para sua reeleição, já estava com a sua eleição consolidada quando o PT pensava em lançar um outro candidato e viu que não tinha chance, aí veio apoiar o presidente Lira. Lógico que o apoio tornou a eleição do Lira uma eleição praticamente uma aclamação. Eu acho isso legítimo, o Arthur ter ficado grato e eu acho que procurar ajudar o governo até para retribuir esse apoio. Mas só que já passou desse ponto, né? Eu acho que tudo que foi aprovado, volto a dizer, pelo atual governo, na Câmara, se deve única e exclusivamente ao apoio do Lira e à articulação do Lira, né? E eu acho que não é papel do presidente da Câmara estar conduzindo essa votação dessa forma. Eu acho que o Lira já quitou esse débito que tinha com a sua reeleição com o PT há muito tempo. E eu tenho certeza que eu acho que ele mesmo está consciente que não deve mais nada ao Partido dos Trabalhadores e que agora a sua postura tem que ser de total independência. É lógico que ele, como presidente do poder, tem que ajudar o país, tem que trazer as discussões. Eu não estou aqui conclamando o Lira para ser oposição como eu. É porque o papel dele é diferente, é um papel de independência, de ter consciência dos problemas do país, mas deixar que os deputados agora, a partir de agora, votem com as suas consciências.
O senhor falou, eu queria retomar rapidinho uma coisa que o senhor falou no início da entrevista. O senhor disse que o governo chegou a entrar em contato, né, que é natural que isso aconteça, enfim. Foi o presidente Lula que procurou o senhor? Ele já chegou a falar com o senhor para conseguir aí o apoio do PP? Não, alguns intermediários, pessoas que legitimamente, eu acho correto. O presidente Lula não deve ter procurado só o Ciro, não, deve ter procurado todos os presidentes de partido para conversar. Agora, eu não achei conveniente que ocorresse essa conversa. Eu tenho um carinho enorme pelo presidente Lula, mas eu acho que não é conveniente, não é correto para um homem que foi ministro da Casa Civil do presidente Bolsonaro ter diálogo. Até porque se evita o constrangimento de eu dizer não, porque era fatalmente o que ia ocorrer. Ele não vai contar com o nosso apoio. Eu acho que o presidente Lula é um homem muito diferente do que foi nos últimos governos, é um governo que prometeu muito aos brasileiros e tem frustrado totalmente o que prometeu à população. Então, é um governo que eu vejo fadado ao fracasso e que eu espero, aqui no Congresso Nacional, trabalhar para diminuir todos os danos que esse desgoverno pode causar à nossa população. Presidente, a deputada Tereza Cristina, líder do seu partido no Senado, deu uma entrevista aqui para o Broadcast Político, que a gente publicou na segunda-feira, e disse que a reforma tributária é necessária, é um tema de Estado e que precisa sair do Senado. Queria saber se o senhor concorda e como que o senhor, particularmente, vai votar na reforma tributária. Eu acho que é um tema importantíssimo. Nós, como partido de centro, centro-direita, jamais poderíamos ser contra você tornar o nosso sistema tributário mais viável, mais racional. Nós temos um sistema tributário mais irracional do mundo, onde se gasta uma grande parte do que se arrecada na máquina de arrecadar, dificulta a vida do cidadão ao pagar os seus impostos. Então, nós temos que tornar o nosso Estado mais competitivo. Então, não tem como nós votarmos contra a reforma tributária. Agora, o que nós temos que estar vigilantes, e não vamos votar em hipótese nenhuma, será uma das cláusulas pétreas do nosso partido, que nós vamos defender, é aumento de carga tributária. Nós temos um governo que está totalmente voltado agora a fazer ter sucesso esse arcabouço fiscal, e um dos pontos principais é aumentar a arrecadação de uma forma aumentando os tributos dos brasileiros. Não vejo outra forma desse arcabouço vir a dar certo se não houvesse aumento de carga tributária. Em hipótese nenhuma, os progressistas, eu, votaremos a favor de aumento de carga tributária no nosso país. O ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor falou mais cedo, né, que continua leal a ele. Durante a votação na Câmara, ele fez uma campanha contra a votação da reforma. No Senado, o senhor acha que isso vai ocorrer também? Espero que não. Acho que ali foi um erro de posicionamento do presidente Bolsonaro. Acho que ele foi levado a esse erro, informações que não eram precisas, que levaram a ele. Alguns pontos dele têm razão. Nós vamos procurar corrigir aqui no Senado, mas nós não podemos, pura e simplesmente, ser contra a reforma como um todo, como ele se posicionou. Nós temos que melhorá-la. Nós não pode ser, eu sou contra, mas por que você é contra? Quais os pontos? O que pode ser melhorado? Nós não podemos ser favorável ao atual sistema. Eu acho que ninguém é favorável ao atual sistema tributário do nosso país. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. Eu acho que a Câmara deu um exemplo na sua discussão. É a reforma perfeita? Não, não é. Longe, mas a reforma perfeita ela nunca vai ser atingida por conta da magnitude e da complexidade que é uma discussão sobre tributos no nosso país e no mundo. Mas nós temos que modificar, focar na simplificação, e isso ocorreu. E o que nós temos que agora aperfeiçoar no Senado é impedir que se deixe mecanismos ou instrumentos para o governo que só pensa em arrecadar, não pensa em cortar despesa, vir a tributar mais o nosso cidadão e as nossas empresas. Que pontos específicos o senhor acha que precisam ser alterados no Senado? Esses limites, né? Porque a votação da PEC, da reforma tributária, ela é por PEC, maioria qualificada. Mas na hora de tributar, de definir as alíquotas, o Senado só vai precisar de maioria simples. Então nós temos que criar
esses mecanismos para evitar que um governo que só pensa em arrecadar e aumentar a carga tributária, só pensa no bolso do contribuinte, se utilize disso para aumentar a sua arrecadação dessa forma. Presidente, o governador Mozema, de Minas Gerais, causou polêmica nesses últimos dias, ao defender em entrevista ao Estadão a formação de um consórcio sul-sudeste em contraponto ao consórcio nordeste. Ficou parecendo que ele está defendendo uma divisão, né, do país. Como o senhor avalia essa fala? Eu acho que foi mal colocada. Né? Pelo que eu conheço do governador Zema, pela sua experiência, ele não quis dizer que quer dividir o país, tem que ser o norte contra o sul. Eu acho que foi mal colocado, foi mal interpretado, mas eu acho que foi muito bem esclarecida por ele mesmo. Não vejo maior celeuma disso. Não. O governador Zema é um homem que tem consciência da sua importância de ser governador de um grande estado e da importância de termos um país continental que nós temos que respeitar todas as regiões, um não pode ser contra o outro. Mas eu acho legítimo. Mesmo jeito que existe o consórcio Nordeste, por que não pode ter o consórcio do Sudeste? Então, eu acho que, como tem a bancada do Nordeste, por que não pode ter a outra bancada? O que nós temos é que tentar mesmo, sabemos que os interesses do país têm que estar acima dos interesses de qualquer lugar. Presidente, com o Bolsonaro inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o candidato natural do campo da direita em 2026 para a presidência da República? Olha, política, na minha opinião, eu já tenho 30 anos de vida pública, política tem fila. Né? O que determina essa fila é a sua capacidade política de atrair eleitores, atrair apoio, atrair partidos. E hoje, sem sombra de dúvida, o nome mais forte, depois do presidente Bolsonaro, é do governador Tarcísio. Mesmo ele podendo ser candidato à reeleição em São Paulo, o senhor acha que a lógica seria ele ser candidato à presidência em 26? Se ele se tornar um nome viável, se ele se tornar, tiver perspectiva de vitória, como eu acredito que ocorra, né, pelo grande governo que ele tá está realizando em São Paulo, eu acho que ele é um nome fortíssimo a presidente da República e se, como diz lá no meu Piauí, se o cavalo passar selado, eu não tenho dúvida que ele sobe, não. Não pode desperdiçar, né? Com E certeza. além dele, presidente, quem mais que o senhor vê aí na Eu acho direita? que o próprio Zema, o governador Ratinho, nós temos uma candidata fantástica no nosso partido, eu sou suspeito, para mim, se dependesse de escolher, para mim, a Tereza que seria a presidente da República. Eu acho que está na hora, talvez, de uma mulher competente, foi a melhor ministra da história desse país, da agricultura. Eu acho que são grandes nomes, e podem surgir outros nomes até lá, mas eu acho que esses 4 nomes aí são. Acho difícil sair desses 4 nomes o nosso candidato em 2026. O senhor acha que o nome da Michelle Bolsonaro, por exemplo, não seria para a presidência da República? Eu acho que se eu fosse apostar, a dona Michelle vai ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Uma eleição tranquila, ela é daqui, tem identidade nova com o Distrito Federal, mas é uma grande candidata a vice também. Né? Eu acho que ela ainda não está no próprio presidente Bolsonaro, já, já definiu que ela não deve ser candidata à presidência da República pelas suas palavras. E em relação às eleições municipais do ano que vem, o PP já tem alguns candidatos ali. São Paulo vai apoiar o Nunes, né? No Rio vai ser o Coronel Luizinho? Como é que estamos? Então vai E eu ser queria saber o se... doutor Luizinho Doutor colocou seu nome. Luizinho, desculpa. E eu queria saber se vocês vão usar o Bolsonaro como cabo eleitoral para conquistar as prefeituras do ano que vem e se isso funciona no Nordeste. Olha, nós temos duas realidades. O Bolsonaro é um maior cabo eleitoral, o maior general eleitoral dessa eleição vai ser ele, mas a sua força política, até pelo resultado eleitoral, ela fica muito mais forte nas outras 4 regiões. No Nordeste, nós já temos uma força. O maior partido do Nordeste é o progressista. Né? O PT, acho que é o 9º, se não me engano, no Nordeste. Então, a força eleitoral dos partidos de centro é gigantesca no Nordeste. Eu acho que nós vamos ter um resultado eleitoral maravilhoso. O progressista, na última eleição, por muito pouco, não se tornou o maior partido, nós perdemos por pouco do MDB. Já é o maior partido do Nordeste, em alguns estados.
E eu acho que nós vamos sair com um resultado eleitoral fantástico. Acho que a derrota do Partido dos Trabalhadores na eleição municipal vai ser histórica. O PT, guarde aí, deixa eu dizer isso aí, o PT não vai eleger um prefeito de capital no país. Anotem isso. Será um fracasso enorme para o projeto desse partido que tão mal tem feito ao país. O PP, então, não deve usar o Bolsonaro como cabo eleitoral no Nordeste, só nas outras regiões. Não é que não vai usar. Acho que tem algumas regiões, algumas cidades que ele é mais forte. Mas eu não vou negar para você que a força do presidente Bolsonaro é mais no sul, sudeste, centro-oeste e norte. O senhor acha que ele pode até atrapalhar no Nordeste, dado que na eleição, por exemplo, ele perdeu lá? Olha, a eleição municipal não é uma eleição que tenha muito vinculação com a eleição nacional, né? Então, a força do Lula ou do próprio Bolsonaro é muito maior na eleição de governador e senador do que na de prefeito, que tem pouca influência. Então, isso não vai ocorrer de forma nenhuma, não. Pelo que eu tenho acompanhado na minha trajetória de vida, essa vinculação é muito pequena nas eleições municipais. Presidente, senador Ciro Nogueira, queria agradecer a presença do senhor. A gente teria muito assunto, mas infelizmente estamos chegando aqui no final do nosso tempo. Muito obrigada pela participação do senhor. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Espero voltar em outras oportunidades. Com certeza. Com certeza. Agradeço também ao Ian De Porcela, que me acompanhou na entrevista, e ao Bruno Nogueirão, que fez aqui a nossa ponte técnica. Muito obrigado, e aos assinantes do Broadcast Político, até o próximo Papo com o Editor.